Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para o nosso dia de número 22 dos 100 dias que podem mudar a sua vida. E é uma alegria poder compartilhar com você mais um dia, poder estar aqui ministrando o teu coração, te ensinando aquilo que Jesus tem falado conosco nesses dias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que o máximo de pessoas possam acessar esse conteúdo e ser abençoado também. Hoje a nossa leitura foi do livro de Mateus, capítulo 9 e capítulo 10, Levítico, do capítulo 9 ao capítulo 13 e Provérbios, do capítulo 23 ao capítulo de número 25. Aqui nós aprendemos sobre uma compaixão que restaura, sobre uma santidade que separa e sobre sabedoria que protege o nosso coração. Nós sabemos que Jesus, ele transforma as nossas vidas. Ele nos chama para uma vida de santidade, uma vida aos pés da cruz, uma vida onde nós vamos caminhar com ele, e ele nos ensina também a viver com discernimento. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que Jesus quer ministrar ao seu coração nesse momento e nesse dia. A leitura de Mateus no capítulo 9, no capítulo 10, nós vemos aqui a compaixão que chama e a compaixão que envia. Em Mateus 9, nos mostra Jesus curando, Jesus libertando, Jesus perdoando pessoas, Jesus ali sendo quem ele foi chamado para ser. E logo no início, ele diz algo muito marcante ao paralítico, no versículo de número 2 de Mateus 9, ele diz: "Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados." Atrás de toda a cura física, atrás da cura física daquele homem, ele trata também a raiz do pecado. Não foi só uma cura ali do físico dele, mas foi também a restauração da vida dele. A vida dele foi transformada. A vida dele foi restaurada. Jesus, ele não veio apenas para aliviar as nossas dores, aliviar os nossos sintomas, mas Jesus vem para restaurar o nosso coração, para restaurar o homem por completo, para restaurar a minha vida, a sua vida, para que a nossa vida seja transformada. E mais adiante, nós vemos o coração de Cristo no versículo 36 de Mateus 9. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus, vendo aquele povo, teve compaixão, se compadeceu. A motivação do reino, meu irmão e minha irmã, é compaixão. Se nós perdemos a compaixão por vidas, se nós perdemos o amor por pessoas, se nós perdemos esse desejo, de ver o reino de Cristo avançando, nós estamos perdendo o amor por Jesus. Jesus, ele se compadece do povo porque o povo estava sofrendo. E no capítulo de número 10, ele chama e envia os discípulos para essa missão. Em Mateus 10:8, o Senhor fala: "De graça recebestes e de graça dai." Quem é alcançado se torna um instrumento na mão de Cristo. Nós sabemos que Jesus cura, que Jesus perdoa, que Jesus chama e que Jesus também envia pessoas. O Senhor, ele curou você para que você pudesse curar outros. O Senhor tocou o seu coração para que a sua vida tocasse outras pessoas. Então, através da sua vida, através de Jesus, a nossa vida será transformada, a nossa vida será restaurada, para que nós possamos também curar outros, restaurar outros, abençoar a vida de outras pessoas que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor. O livro de Levítico, no capítulo 9 ao capítulo 13, nós vemos aqui uma declaração, nós vemos aqui um momento onde o Senhor Jesus está ensinando ali os sacerdotes sobre purificação, sobre outras situações, nos mostrando que a santidade, ela é muito importante para as nossas vidas. A santidade não é só um detalhe, mas a santidade, ela faz parte das nossas vidas. E em Levítico, capítulo 9, a glória do Senhor se manifesta quando o sacerdócio é estabelecido. Quando ele estabeleceu o sacerdócio dele, nós vemos ali em Levítico 9:23 escrito: "Apareceu a glória do Senhor a todo o povo." Então, quando ali foi tudo estabelecido, tudo organizado, tudo detalhado da melhor forma possível, a glória do Senhor foi manifesta.
E logo ali no capítulo 10 nós vemos Nadab e Abiú, né, oferecendo um fogo estranho ao Senhor, e que é um resultado muito preocupante, muito sério. E isso nos mostra como Deus é amoroso, mas também como Deus é santo. Eles entregaram fogo estranho e foram mortos, né? Mostrando para nós que santidade é importante. A santidade, meu irmão e minha irmã, não é um exagero. Tire isso da tua cabeça. Santidade não é exagero, santidade é proteção. É nós entendermos que nós estamos caminhando com o Mestre, estamos caminhando com Jesus, estamos vivendo para cumprir o propósito dele, o chamado dele, a vontade dele sobre as nossas vidas. E no capítulo de número 11 ao capítulo de número 13, nós vemos ali o Senhor falando sobre pureza e sobre impureza. Isso pode parecer distante da nossa realidade, mas o princípio ele permanece o mesmo. Deus, ele se importa com aquilo que contamina o nosso coração. Hoje nós não falamos mais da lepra, que é uma doença física, mas nós falamos de contaminação espiritual. Como que o povo tem se contaminado espiritualmente com tantas coisas que tem na nossa frente, tantas coisas que nós temos acesso. Isso tem nos deixado sujo, isso tem manchado o nosso coração, né? Porque nós precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos ter o nosso espiritual fortalecido, edificado no Senhor. Jesus, meu irmão e minha irmã, ele nos purifica. Ele purifica aquilo que é mais importante para as nossas vidas e aquilo que ninguém mais pode purificar. A caminhada com Cristo é uma caminhada de santidade, é uma caminhada de purificação. É isso que nós olhamos para Levítico, é isso que nós aprendemos. Em Provérbios, do 23 ao 25, nós vemos o Senhor nos ensinando a guardar o coração. Provérbios 23 traz um alerta muito forte. Em Provérbios 23, 19 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. O coração, meu irmão, define a nossa direção. Se o teu coração está para um caminho torto, você vai caminhar direção ao abismo. Se o teu coração está vivendo a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para você, né, aquilo que Jesus tem para você, você vai ter cada dia mais alegria, mais felicidade e vai viver cada dia mais o sobrenatural de Deus. Sabe, em tudo guarde o seu coração. Não sei como está o seu coração hoje, mas que você guarde ele, para que você possa viver a vontade e o sobrenatural de Deus. No versículo de número 17 de Provérbios 23 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecados. A comparação corrói a nossa alma. A comparação com pessoas, a comparação com alguém, a inveja, ela adoece quem nós somos. Sabe, então nós não podemos comparar a nossa vida com fulano ou com Beltrano, com o ímpio ou com o santo. Nós temos que guardar o nosso coração e olhar para aquilo que Jesus tem nos chamado a viver cada dia mais. Em Provérbios, no capítulo 24, o Senhor, Salomão ali está reforçando e diz em Provérbios 24:1: não te indignes por causa dos malfeitores. Não adianta você ficar, mas por que o ímpio prospera, por que o ímpio isso, por que o ímpio aquilo, por que a pessoa má faz isso e acontece isso. Não adianta você ficar com comparações com pessoas. Nós temos que aprender a guardar o nosso coração, a não se comparar, a não se espelhar nas pessoas, mas confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E em Provérbios 25 mostra o valor do domínio próprio. Também, meu irmão, a sabedoria, ter sabedoria é saber controlar os seus impulsos, saber controlar o que você vai fazer. A vida espiritual também é uma vida emocional equilibrada. Tenha equilíbrio na sua vida. Sabe, busque equilíbrio, viva de maneira sadia, emocionalmente equilibrada. Não adianta você ter impulsos, não adianta você viver por impulsos. Você tem que viver com alegria no coração, num caminho constante, num caminho único, vivendo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então hoje nós aprendemos que Jesus nos restaura por completo, que a santidade preserva a presença e que o coração
guardado, evita destruição. Mateus nos ensina, nos mostra o Cristo que salva e também o Cristo que envia. Levítico nos lembra que Deus é santo e Provérbios nos ensina a vigiar o nosso interior. Isso é muito importante para a nossa caminhada com Cristo. Se você quer viver uma vida sobrenatural, guarde o seu coração, purifica-se, santifica-se e continue caminhando. Continue buscando, continue louvando em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa vida, que a tua presença, o teu amor e a tua graça esteja sobre eles cada dia mais. Deus amado, que o Senhor nos ensine a nós vivermos em santidade. Nos ensine, Pai amado, a cumprir o teu chamado, a cumprir o teu anseio, a cumprir os teus desígnios. Pai amado, venha sobre a nossa vida. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Esteja conosco, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi a nossa leitura do dia 22, né? E eu quero deixar minhas últimas palavras com você, mas antes disso, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, curte, comenta e compartilhe, tá? Para que o máximo de pessoas também sejam edificadas. E para encerrar, Jesus, ele não apenas cura os nossos corpos, mas ele restaura o nosso destino. Deus não apenas nos abençoa, mas ele nos chama à santidade. Sabedoria não é opcional, sabedoria é proteção diária. Viva o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Esse foi o dia 22 dos 100 dias que vão mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.